No episódio de hoje, a Anitta explora formas de libertar-se da sensação de estar bloqueada ou numa encruzilhada e de conseguir desbloquear e seguir caminho. Já todos nos deparamos com situações ou momentos em que parece que não encontramos solução ou não conseguimos sair do mesmo lugar. Nesses momentos, e contrariamente ao que nos apetece fazer, o melhor é não fazer nada. Confusos? À primeira vista pode parecer contraintuitivo, mas há toda uma explicação lógica por detrás. Juntem-se à Anitta nesta divagação pelo mundo dos bloqueios e indecisões e descubram algumas das técnicas milagrosas que nos permitem continuar a desbravar caminho, passando por cima ou contornando as pedras que vão surgindo. Ai, Eli Maria Alexandra, que belo artigo que tu me enviaste. Então, estas que vocês aqui ouvem, estas que vocês aqui ouvem, estão acabadinhas de concluir o The Artist's Way, mas, como dizer, estamos aqui com uma temática muito interessante, não é? Porque o Artist's Way tem tudo a ver com unblocking, desbloquear a criatividade e desbloquear o que temos dentro de nós para sair, portanto, desbloquear esse caminho de saída. E esta senhora que vocês aqui não veem, mas vão ouvir, a Eli Marisa Alexandra, mandou-me um artigo da Harvard Business Review, cujo link irá estar nas show notes e vão poder ir também vocês ler e eventualmente ter vontade de se zangar com ela e Marisa Alexandra, que é sobre Getting Unstuck. Ou seja, não só do ponto de vista artístico e criativo e de expressão pessoal, mas de uma forma um bocadinho mais dia a dia, ampla. no nosso trabalho, nas nossas carreiras, nas nossas vidas. Nos nossos negócios. Exatamente. E mais uma vez, joga com o sentimento de sincronicidade que, sem dúvida, temos estado a sentir e a trabalhar e a assimilar no decurso do The Artist's Way, que nos vai levando um tema atrás do outro, mas todos muito relacionados. E este artigo fala exatamente de ser tão comum, de não necessariamente no que é a nossa criatividade, como já dissemos, mas de nos sentirmos presos, de nos sentirmos parados num determinado momento e não só bloqueados, mas efetivamente sentir que estamos ali parados no tempo, basicamente, em torno de algum assunto ou de alguma questão. E disso ser tão comum nas nossas vidas, não é? Isso já nos aconteceu a todos, acontece-nos, pode-nos acontecer recorrentemente, pode ser parte do nosso processo criativo. E as técnicas, como é que nós podemos fazer para, por um lado, perceber o que é que está a acontecer e conseguirmos ouvir-nos e conseguirmos perceber o que é que está por detrás. E depois, por outro lado, também como é que nós conseguimos sair desse registro, como é que nós conseguimos ultrapassar e voltar a estar em ação, ou voltamos à nossa caminhada, a progredir na nossa caminhada. E eu achei muito interessante quando o autor, eu acho que ele escreveu um livro à volta do tema, mas quando um dos primeiros pontos, um dos pontos de partida, quando alguém se sente numa situação destas, e em que a tendência seria, a partir do momento em que nos apercebemos disso, a tendência seria, ok, vamos lá mexer tudo e girar como uma ventoinha, e em que ele recomenda e diz que o que deve ser feito é exatamente o contrário, que é desacelerar ainda mais, e é assegurar que quase quando vamos começar a desatar os nós num novelo e em vez de puxarmos todas as direções, vamos calmamente tentar perceber onde é que se emaranhou. E isso é curioso porque podemos sentir-nos impelidos para a ação e para um ímpeto mais de correria e de tentar fugir da inação ou do que nos possa parecer procrastinação, mas a verdade é que há ali um momento inicial que deve ser de pausa ou de fazer as coisas mais devagar para efetivamente depois as colocar em movimento. Eu achei muita graça a esse conceito de abrandar
E pensei um bocadinho, olhei assim um bocado para trás e estive a pensar como é que isso se poderia materializar, o que é abrandar, o que é abrandar para cada um de nós. E curiosamente, para mim abrandar foi, eu agora olho para trás e vejo claramente isto, coisa que na altura se calhar nem intuía que iria ter este resultado, mas eu noto, depois de 2020 ter sido aquele ano tão difícil, eu acho que para toda a humanidade, com diferentes nuances para cada pessoa, mas muito difícil para todos, eu tomei a decisão de que, não podendo controlar 2021, queria tentar fazer algo por mim em 2021, algo para me sentir bem, leve, livre e todas essas coisas. E então pus-me o desafio de desenhar todos os dias um bocadinho. Era desenhar com objetivo absolutamente nenhum. A única questão é que eu tinha que me sentar a desenhar, ou de pé, também podia desenhar de pé, mas tinha que fazer um desenho. Podia ficar uma porcaria, podia ficar muito fixe, podia ficar a última Pepsi do deserto, mas não era esse o objetivo. Um dia em que o desenho ficasse particularmente bem não era um dia melhor do que um dia em que o desenho ficasse particularmente mal. E para mim foi uma libertação total. E eu hoje olho para trás e vejo, vou folhear os cadernos e ver um bocadinho como o exercício de olhar para as morning pages e ir ler as morning pages para trás, e vejo tudo o que tenho estado a aprender e o tesouro que aquele testemunho diário de uma pequena coisinha, pequenina, todos os dias, tem sido e o que tem feito em mim, não só tudo o que eu tenho estado a aprender ao nível das técnicas e da prática que estou a ganhar e dos materiais que tenho experimentado e tudo isso, mas sobretudo o desbloquear. Eu acho que é mais isso, é sobretudo o ir desbloqueando. Não foi uma coisa que tenha acontecido de repente, é uma coisa que tem vindo a acontecer e que continua a acontecer. E aqueles 5 minutinhos naqueles caderninhos que se vão enchendo e depois vou buscar outro e depois faço outro e outro, tem sido quase como uma plataforma muito segura, não é de um lançamento assim, sabes aquela imagem da Asa Delta no Rio de Janeiro, em que tens a plataforma e o senhor vai lá da Havaianas e diz-te agora corre, não te esqueças, tens de correr e depois tens que saltar. Nada disso, não é nada disso. É mesmo, acho que a metáfora ações. São aqueles pequenos passinhos. Faz-me pensar mais na peregrinação a Fátima, que eu e o Paulo fizemos, e que pequenos passinhos levam-te, e tu com pequenos passinhos podes andar muitos quilómetros e construir algo. Sim. Vai um bocadinho de encontro à essência do que são as morning pages, não é? No caso dos bloqueios criativos ou no caso de teres a tua criatividade bloqueada, que não é necessariamente só essa a palavra, mas quando a tendência seria fechar-te, a tendência seria ignorares ou deixares de lhe dar atenção, de fazer coisas, e a essência das morning pages é isso, é de tu continuas em movimento, não é? Tu estás constantemente a tomar a ação, mas não registro. Eu acho que aqui a ligação com este artigo é interessante, porque é num registro mais pausado também, em que te permite pensar, refletir e depois definir a estratégia e o plano de ação com mais sustento, com mais solidez. E eu acho que é essa parte que, se pensarmos em termos de faz sentido, não é? Parece bom senso, simplesmente, ok, antes de desatares a correr, pelo menos pensa em que direção é que queres correr, mas a partir do momento em que nós nos sentimos parados, se calhar a reação, a partir do momento em que isso se torna claro, é ok, não, mas eu não posso estar parado e vou, não é? E vou desatar a correr. E eu acho que este desacelerar, este abrandar, que é crítico e não é fácil não é necessariamente fácil de encarar, não é? Não é necessariamente. Depois eu acho que com o treino que nós vamos tendo com as morning pages, acaba por ser já um processo muito natural. Eu acho que nós vamos dando espaço para essa reflexão acontecer e para irmos planeando de forma
mais consciente, não é? Porque estamos a deixar vir ao de cima todos os pontos de vista e os prós e os contras e os medos e as esperanças e tudo, e portanto acabam por ser estratégias e planos mais informados, não é? Do ponto de vista do que está a acontecer dentro de nós. É curioso porque o The Artist's Way, nós voltamos sempre ao The Artist's Way, posiciona-se um pouco como sendo uma coisa para desbloquear a criatividade, mas na verdade acho que desbloqueia muito mais, porque, por exemplo, uma das coisas que é mencionada várias vezes são aquelas relações que podem ser muito tóxicas, tanto de amizade como até relações mais fundamentais e de maior proximidade. E eu acho que este artigo também toca nesse ponto, portanto não é só a sensação de estar entalado, estar estagnado ou na carreira, ou no negócio, ou no salário, ou no bem-estar. Às vezes é também as pessoas que nos rodeiam, se são pessoas que contribuem positivamente para nos fazer voar mais alto e sobretudo de forma mais livre, ou se são pessoas que por uma razão ou por outra nos querem apertar um bocadinho as asas, que é para nós conseguirmos estender bem. E é curioso, lá está, ou é uma sincronicidade daquelas que a Julia Cameron fala, ou então é a essência da vida e está em todo o lado. Sim, mas isso, eu acho que tem a ver com o nosso processo os nossos possíveis processos de crescimento. E quando no artigo ele fala desta necessidade de introspeção e de fundamentarmos bem aquilo que queremos fazer, depois ele diz também que, e eu acho que é isso exatamente, é que estes períodos, estes momentos em que nos sentimos mais presos, são momentos de transformação, são momentos de crescimento, quase de crescimento pessoal, de crescimento interno, de darmos um salto no que é o nosso desenvolvimento enquanto indivíduos, enquanto pessoas, e eu acho que é isso que é tão comum, não é? Porque nós chegamos a momentos em que paramos, ou podemos chegar a esses momentos em que paramos e que efetivamente são esses momentos em que se calhar atingimos certos limites. E é também sair desses limites, ou ultrapassar esses limites, ou alargá-los quando faz mais sentido. É esse processo que eu acho curioso e que tem esse lado sempre de esforço, de desconforto, que é tão comum, não é? Quando pensamos em crescimento pessoal, porque eu dava o exemplo de quando, se formos para o campo mais criativo, ou para o campo mais precisas de ter ideias para algum projeto, ou para algum trabalho, ou para alguma coisa que estás a desenvolver ou a criar, e as primeiras ideias são até relativamente fáceis, mas que é quando tu chegas ao momento do já não consigo mais, já não sei o que fazer, já não sei, já não encontro mais nada a partir daqui, que é a partir daí que efetivamente vêm as boas ideias, porque as primeiras já ou formatadas ou enviesadas ou muito dentro da norma daquilo que estamos habituados a ver e a reconhecer à nossa volta. E que depois é isso, tens sempre aquele momento de esticar, não é? E de sofrer um bocadinho para dar o salto, basicamente. Aqui há tempos, a Joana Laranjeiro, que por acaso nós também já entrevistámos, e eu vou pôr o link na show notes, usava uma metáfora, agora já não lembro se era com um caranguejo, se era com uma lagosta, se o que era, mas que, ou o caranguejo ou a lagosta, esse crustáceo, que a casca, a carapaça, não cresce. Portanto, eles têm que crescem lá por dentro, não é? Ficam apertados e então depois têm que partir essa casca e formar outra. E dizia um bocadinho isso como esse paralelo, esse desconforto, esse estar stuck, é muito esse estar apertado dentro da casca do caranguejo ou da lagosta ou desse animal marinho, que agora não recordo qual era. O meu favorito, não é? O suspeito náutico da minha vida também tem isso, não é? Ele vai crescendo, ele constrói a câmara onde vive,
dentro da sua concha, e à medida que vai crescendo, ele tem de sair daquela câmara e tem de criar outra, tem de construir outra maior. E a ideia é essa do potencial exponencial de crescimento e o facto de não poder voltar para trás. Ele não pode nunca mais voltar a uma das câmaras iniciais. Anteriores. Não há retrocesso ali. Sim. Tudo muito interessante e muito giro. E conceptual, não é? Suspeito, não é? Tipo, surpreendentemente conceptual. Uma das formas que eu acho que é interessante e que nós também já abordamos uma série de vezes por cá, noutros contextos, se calhar, ou noutros processos, mas este processo de desbloqueio, ou de sairmos desta prisão onde nos podemos encontrar e que para mim tem muito valor, é o de irmos consultar alguém que possa ter uma visão completamente diferente, que possa exatamente ter ou vivências ou encarar o mundo de uma forma completamente diferente e que nos faça perceber, que nos faça sair do que é aquela nossa visão mais do nosso mundo, do nosso entorno e do que são os nossos 360 graus e que nos faça explorar, que nos faça ver ao contrário, ou de dentro para fora, ou de fora para dentro, mas que eu acho bastante interessante como uma forma disso nos ajudar a desbloquear, ou seja, não é algo que nós temos também de fazer sozinhos, e se calhar na maior parte das vezes ajuda-nos com maior eficácia se formos ter essa perspectiva externa e muito diferente do que é a nossa normalmente. Bom, e eu aproveito só aqui para adicionar uma coisa, viajar também é muito bom. E viajar não precisa de ser uma viagem intercontinental, basta ser até uma viagem a pé, o que seja, mudar de ares ajuda muito. E acho que também é daí que vêm os artist dates, não é? Mudar de ares, fazer qualquer coisa diferente. E buscar estímulos diferentes, não é? Alguma coisa que saia do que é a nossa rotina, do que é o imaginário do dia-a-dia e do nosso entorno muitas vezes tão fechado, não é? E tão limitado por aí. Eu acho que um dia vamos ter de falar com a Julia Cameron e dizer-lhe que neste momento somos as maiores embaixadoras do The Artist Way, porque acho claramente fãs incondicionais. Portanto, estou de acordo. Serve para tudo, não é? Agora está constipado, The Artist Way. Morning Pages, dor de 3 gotas de Morning Pages. Garantidamente fica como novo. Demora mais ou menos 3 meses, 4, mas no fim sai transformado. Quem se estiver a sentir assim meio entalada aí desse lado, comentem connosco, deixem-nos os vossos comentários ou na secção Querida Anita ou mesmo no comentário ao episódio no nosso site, anitanotrabalho.com. Podem também encontrar-nos no Instagram em Anita_no_trabalho, mensagens, comentários. Adoramos e lemos tudo. Já que estamos nisto, aproveito também para dizer, não se esqueçam de subscrever a newsletter da Anita, basta irem ao nosso site e na barra lateral tem lá os campos para subscrever. Não se preocupem porque não vão receber milhões de mensagens, é às quintas-feiras, quinta-feira sim, quinta-feira não, quando sai um novo episódio. E nas newsletters aproveitamos para dar mais algumas informações que não pomos em mais lado nenhum, portanto vale mesmo a pena subscreverem. A Anita regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, com boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram, em Anita_no_trabalho e ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita. Para consultas mais específicas, a Anita está disponível para sessões individuais com a sua comunidade no consultório em anitanotrabalho.com/consultório. Anita no Trabalho
é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e no Instagram como air_Billy, por Eliana Soares, marketeer e estratega em departamentodemarketing.net e no Instagram como Alice_in_Wonderland e a participação especial de Constança Cabral no Instagram como Constança Cabral. Até breve! Até breve!